Então, sentir prazer de tempos em tempos estar a sós, silenciar. Não é gostoso? Às vezes você vai num ambiente com muitas pessoas falando, aí quando você volta para sua casa e você entra no seu aposento e não tem música, não tem nada, tem um silêncio que é confortante, né? Que é agradável. Há pessoas que têm medo do silêncio, querem sempre ter algum aparelho, alguma música ligada, mas tem medo de entrar em contato com o seu mais íntimo. E ele recomenda a nós que apreciemos essa tranquilidade, esse silêncio, esse espaço vazio, sem intenções, que eu chamo de presença pura. O terceiro aspecto é apreciar a tranquilidade. E Budo Nishijima Roshi, ele põe uma nota dizendo: afastar-se de todas as espécies de barulho e viver a sós, num espaço vazio, é chamado apreciar a tranquilidade. Buda disse: se vocês praticantes procuram a tranquilidade, a paz sem intenções, a alegria sem intenção, vocês devem afastar-se do barulho e viver a sós, em seclusão. Nós fazemos retiros de tempos em tempos, né? Nós saímos das nossas atividades comuns do dia a dia, da televisão, do rádio, da música, da conversa. Nos recolhemos de tempos em tempos e é extremamente prazeroso, chamado o nobre silêncio, né? Apreciar o silêncio da mente. As pessoas de locais quietos são reverenciadas da mesma maneira pela deidade sacra e por todas as deidades. Lembra, essa é uma conversa na Índia, né? Onde há todas essas inúmeras deidades, né? E ele está falando para esse povo indiano que tem fé nessas várias deidades, né? Dizendo: esses deuses que vocês adoram respeitam quem gosta da quietude. Por essa razão, vocês deveriam abandonar os seus próprios grupos e outros grupos e viver a sós, num espaço vazio, e pensar em dissolver a raiz do sofrimento. É o que a gente faz em retiros, gente. No retiro é que como cada um estivesse sozinho, mesmo que estejamos na mesma sala. A gente não fica conversando, olhando para o outro, se preocupando com o outro. Como se estivesse a sós, num espaço vazio, sem provocações de passado, de futuro ou de presente, para dissolver a raiz do sofrimento. Aqueles que sentem prazer em estar sempre com grupos de pessoas sofrem muitas preocupações, como se muitos pássaros se juntassem numa grande árvore e se preocupassem que ela murchasse ou se quebrasse. Aqueles que estão apegados ao mundo estão imersos em muitas espécies de sofrimento, como um velho elefante preso na lama, incapaz de sair por si mesmo. Isso é chamado distanciar-se, apreciar a tranquilidade. Veja, de novo, ele dá um exemplo que é da Índia. Nós não temos elefante no Brasil.
Quem mora aqui no Brasil, quem nasceu aqui, foi criado aqui, nunca viu um elefante preso, né? Se vocês forem para Los Angeles, tem um lugar chamado La Brea Tar Pits. Tar é essa coisa que faz, que a gente coloca no asfalto, né? O asfalto natural, né? Uma coisa que fica borbulhando, né? E muitos animais iam dar a impressão de ter uma água, né? Beber água lá e ficavam presos. E lá eles têm esses mamutes enormes da antiguidade, né? Onde foram encontrados seus restos mortais, né? Assim como inúmeros lobos, cachorros. Até uma mulher foi encontrada lá, o esqueleto de uma mulher. Ele está falando dos animais que tem lá, que nós somos assim, nós podemos, se nós ficarmos querendo sempre estar em festa, com um grupo de pessoas, sempre falando muito, é como se a gente ficasse preso nesse lamaçal, nesse lodo, incapaz de sair, né? Cada vez afundando mais. Então, sentir prazer de tempos em tempos estar a sós, silenciar. Não é gostoso? Às vezes você vai num ambiente com muitas pessoas falando, aí quando você volta para sua casa e você está no seu aposento e não tem música, não tem nada, tem um silêncio que é confortante, né? Que é agradável. Há pessoas que têm medo do silêncio, querem sempre ter algum aparelho, alguma música ligada, mas têm medo de entrar em contato com o seu mais íntimo. E ele recomenda a nós que apreciemos essa tranquilidade, esse silêncio, esse espaço vazio, sem intenções, que eu chamo de presença pura. Eu vou ler só mais um, vou deixar os outros 4 para a semana que vem. Este chama-se praticar a diligência. Shōjin. Shō significa puro, refinado, devoto. E Shin significa progredir, ir adiante, fazer esforço nessa purificação, nesse refinamento, nessa devoção. Buda Nishijima foi uma nota: incessantemente esforçar-se para bons trabalhos. Esse é chamado do esforço correto, o esforço, a devoção correta, sem adulteração, esforço sem regressão. Shōjin. Alguns passaram a chamar a comida vegetariana que os monges desenvolveram na China como Shōjin Ryori, mas não era exatamente vegetariana. Era a comida que levava a práticas do bem, a práticas do zazen, a apreciação do silêncio, comidas fáceis de serem digeridas para poder ficar mais tempo em meditação, sem regredir. Aquilo que você aprende, aprendido está, e você vai daí para frente, você não regride. É como quem aprendeu a andar de bicicleta. Você pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta, mas se você monta numa bicicleta, logo todo o seu corpo se relembra. Essa memória está lá. Você não tem que começar do zero. Você pode aprimorar, ou tocar um instrumento musical, cantar, praticar zazen. Buda disse: se vocês praticantes desenvolver a diligência, ou seja, desenvolver essa purificação, essa refinação, essa devoção, progredir nessa devoção, nada será difícil. E é por essa razão que devem praticar diligentemente. Assim como uma pequena gota d'água, fluindo constantemente, é capaz de furar uma rocha. É uma expressão que nós temos em português também, né?
Se a mente de um praticante, de uma praticante, cansa-se com frequência e desiste, é como uma pessoa que, tentando fazer fogo, usando 2 pedaços de madeira, descansasse antes que ficasse quente. Embora a pessoa desejasse obter o fogo não é obtido. Isto é chamado diligência. Não desista. Não desista de você. Não desista de seus propósitos. Não desista de acessar a mente suprema desperta. Mantenha-se nesta purificação, nessa refinada devoção que progride. Esforce-se, porque esta é a maneira de despertar. Os outros 4 aspectos eu vou ler para vocês a semana que vem. Nós estamos adentrando fevereiro, que é o mês de estudarmos com detalhe, em profundidade, esses últimos ensinamentos de Siddhartha Gautama Shakyamuni Buda, para nos lembrarmos daquilo que já sabemos, que já estamos praticando, mas como um estímulo para darmos continuidade à prática incessante da perfeição, da sabedoria. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos e todas despertar. Que assim seja.